Um empresário bem-sucedido entra por engano na UTI de um hospital e encontra 3 crianças sozinhas. Ao perguntar por sua mãe, descobre uma conexão devastadora com o passado que tentou esquecer. Enquanto o mundo profissional o pressiona por decisões, ele é forçado a encarar uma verdade impossível de ignorar. O que começa como um desvio de rota se transforma no maior recomeço de sua vida e, talvez, na última chance de corrigir um erro imperdoável. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Rodrigo Castanho ajeitou a gravata de seda italiana enquanto o elevador subia para o 10º andar do Hospital Santa Esperança, no coração de São Paulo. O relógio Patek Philippe em seu pulso marcava 14h28, 2 minutos de antecedência para a reunião com o Conselho Administrativo do hospital. Perfeito, como sempre. Na pasta de couro que carregava, o projeto de patrocínio que colocaria a Castanho Empreendimentos na fachada da nova ala pediátrica. Um negócio estratégico, calculado como todos os outros em sua vida. Aos 39 anos, Rodrigo tinha tudo o que desejava. Um império imobiliário erguido com determinação férrea, um apartamento na Vila Nova Conceição com vista para o Ibirapuera, e a liberdade que só a solidão planejada poderia proporcionar. Relacionamentos para ele eram investimentos de risco que raramente valiam a pena. O elevador parou com um leve solavanco. As portas se abriram para um corredor asséptico de luz fria e silêncio perturbado, apenas pelos bips distantes de máquinas que mantinham vidas por um fio. Não era o andar da diretoria. Olhou para o painel, alguém havia apertado o botão errado. 6º andar, unidade de terapia intensiva. Suspirou contrariado. Mais uma interrupção em sua agenda meticulosa. Foi então que as viu. 3 meninas abraçadas num banco de plástico cinza, diante da porta da UTI. A menor não devia ter mais que 4 anos, agarrada a uma boneca de pano desgastada. A do meio, talvez 6, tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. A mais velha, provavelmente 8 anos, passava os braços protetores ao redor das irmãs. Algo naquela cena o fez hesitar. O elevador permanecia aberto, aguardando. Bastava apertar novamente o botão do 10º andar e seguir seu caminho. Mas seus pés pareciam grudados ao piso. Cadê sua mãe, meninas? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. A mais velha ergueu o olhar. Olhos castanho esverdeados, intensos e familiares. Mamãe está dormindo ali dentro. O doutor disse que ela vai ficar boa, mas está demorando muito. Rodrigo olhou para os lados. O corredor estava estranhamente vazio. Vocês estão sozinhas? Não tem ninguém com vocês? A menina do meio fungou. A vizinha trouxe a gente, mas precisou ir. Buscar os filhos na escola. Falou que volta depois. Algo estava errado. 3 crianças pequenas abandonadas num hospital. Onde estava a assistência social, a enfermeira-chefe, qualquer adulto responsável? Como é o nome de vocês? Eu sou Laura, disse a mais velha. Essa é a Sofia e a pequena é a Beatriz. A gente é as irmãs Albuquerque. O sobrenome atingiu Rodrigo como um soco. Albuquerque. 5 anos. 5 anos desde que aquele nome significara algo em sua vida. E a mãe de vocês? Perguntou, sentindo a garganta apertar. Como ela se chama? Fernanda. Fernanda Albuquerque. O mundo pareceu girar ao redor de Rodrigo. Era impossível. Fernanda havia desaparecido de sua vida sem deixar rastros, após quase 2 anos de relacionamento. Lembrou-se da última vez que a vira, uma discussão sobre prioridades, sobre o futuro que ele não conseguia enxergar além dos negócios. Lembrou-se do bilhete curto deixado no travesseiro, que ele mal lera, ocupado demais para processar o que havia perdido. Sentou-se no banco ao lado das meninas. O 10º andar, a reunião, o projeto, tudo subitamente insignificante. A mamãe estava dirigindo e aí dormiu, explicou Sofia, a do meio. O carro rodou e ela não acordou mais. Não foi bem assim, corrigiu Laura. Foi um acidente. Mamãe desmaiou dirigindo.
O médico falou que é por causa do problema no coração dela. Rodrigo sentiu seu próprio coração falhar uma batida. Fernanda nunca mencionara problemas cardíacos. Uma enfermeira finalmente apareceu no corredor, apressada. Senhor, as visitas na UTI só são permitidas para familiares diretos e em horários específicos. Essas crianças são filhas da paciente, respondeu levantando-se. Elas estão sozinhas. Não há ninguém responsável por elas aqui. A enfermeira franziu o senho, consultando uma prancheta. Fernanda Albuquerque? Sim, ela deu entrada ontem à noite. Estamos tentando contatar o responsável de emergência desde então, mas houve algum problema com os registros. Vou chamar a assistente social. Minutos depois, uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos cacheados, presos num coque simples e olhar perspicaz, aproximou-se. Sou Cecília Santos, da assistência social. O senhor é parente das crianças? Rodrigo hesitou. O que ele era? Um ex-namorado de 5 anos atrás? Um estranho? Sou... Eu conheci a mãe delas. Fernanda e eu. Tivemos um relacionamento. O olhar da assistente social o avaliava, com desconfiança profissional. Entendo. E o senhor é? Rodrigo Castanho. Um flash de reconhecimento cruzou os olhos de Cecília. Da Castanho Empreendimentos? Sim. Interessante. Ela consultou uma pasta. Temos um problema sério. A senhora Albuquerque não tem família próxima em São Paulo. Segundo nossos registros, ela veio do Recife há poucos anos. As crianças não podem ficar aqui sozinhas e, normalmente, teríamos que encaminhá-las temporariamente para um abrigo enquanto localizamos parentes. As 3 meninas olharam para Rodrigo com expressões alarmadas. Não quero ir para um abrigo, murmurou Beatriz, a pequena, apertando mais forte a boneca de pano. Quero ficar com a mamãe. Algo se moveu dentro de Rodrigo, algo adormecido por muito tempo. Não será necessário, ouviu-se dizendo. Eu posso cuidar delas temporariamente, até Fernanda se recuperar. Cecília arqueou as sobrancelhas. Senhor Castanho, não é tão simples. Há procedimentos legais, verificações de antecedentes, avaliações de adequação do ambiente. Tenho certeza que sim. Estou disposto a passar por todos eles. Seu tom era o mesmo que usava em negociações decisivas. Enquanto isso, garanto que elas terão todo o conforto e segurança necessários. Laura olhava para Rodrigo com uma intensidade desconcertante. Você conhece mesmo a minha mãe? Conheci há muito tempo. E por que nunca vimos você antes? A pergunta simples o atingiu como uma flecha certeira. Por que nunca vira essas crianças? Porque Fernanda desaparecera tão completamente de sua vida. Antes que pudesse responder, o celular vibrou em seu bolso. Era Patrícia, sua secretária executiva, provavelmente perguntando por que não aparecera na reunião. Senhor Castanho, Cecília interrompeu seus pensamentos. Há outro detalhe estranho. O sistema do hospital registrou um contato de emergência para a senhora Albuquerque, mas há uma falha no registro. O nome está corrompido no sistema, apenas com as iniciais RC. Seria o senhor? Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. RC Rodrigo Castanho. Após 5 anos, seu nome ainda era o contato de emergência de Fernanda. O celular vibrou novamente. A reunião, o projeto, a empresa, tudo aguardava suas decisões. Mas olhando para os 3 pares de olhos que o observavam com uma mistura de curiosidade e esperança, Rodrigo soube que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Sim, respondeu finalmente. Acredito que seja eu. O relógio no pulso de Rodrigo marcava 14h42. Pela primeira vez em anos, ele estava oficialmente atrasado. E, estranhamente, isso não parecia mais importar. O apartamento de Rodrigo, um duplex de 300 metros quadrados na Vila Nova Conceição, nunca pareceu tão grande e tão vazio como naquela noite. Sentado no sofá de couro italiano que raramente usava, ele observava as 3 meninas adormecidas no tapete da sala, enroladas em mantas que sua governanta, Dona Zulmira, havia providenciado às pressas. Laura, Sofia e Beatriz, as filhas de Fernanda. Talvez suas filhas? Não conseguia desviar o olhar delas. A mais velha, Laura, tinha suas sobrancelhas. Sofia carregava algo de sua mãe no formato do rosto.
E Beatriz? Beatriz tinha exatamente o mesmo vinco entre as sobrancelhas quando franzia o senho, como ele. Após horas de burocracia, Cecília Santos havia autorizado a guarda temporária emergencial, mas deixara claro que seria apenas por alguns dias, até localizarem algum parente próximo de Fernanda ou até que ela mesma acordasse. Um exame de DNA seria necessário para comprovar qualquer alegação de paternidade, caso Rodrigo decidisse seguir por esse caminho. Paternidade. A palavra ecoava em sua mente como um sino distante. Lembrou-se do telefonema que fizera horas antes, cancelando não apenas a reunião, mas todos os compromissos da semana. Patrícia, sua secretária, ficara atônita. Você nunca tirou uma folga em 5 anos, Rodrigo, ela dissera incrédula. O que está acontecendo? O que estava acontecendo? Nem ele mesmo sabia direito. Laura remexeu-se no sono, murmurando algo incompreensível. Seu rosto pequeno contraiu-se numa expressão de preocupação, mesmo dormindo. Sem pensar, Rodrigo ajeitou a manta sobre ela, num gesto de cuidado que surpreendeu a si mesmo. De sua pasta, retirou o bilhete amarelado que guardara por 5 anos. As palavras quase apagadas pelo tempo, mas ainda capazes de provocar um desconforto profundo. Não podemos construir um futuro juntos quando apenas um de nós está disposto a mudar. Preciso encontrar meu próprio caminho. Por favor, não me procure. F. Na época, envolvido na aquisição de um terreno crucial para seu primeiro grande empreendimento, Rodrigo mal sentira o impacto da perda. Dias depois, quando finalmente percebeu a ausência definitiva de Fernanda, seu orgulho o impediu de procurá-la. Acreditou que ela voltaria. Depois, decidiu que era melhor assim. Agora, olhando para as 3 meninas, questionava tudo o que acreditava ter sido importante em sua vida. O celular vibrou discretamente. Uma mensagem de Cecília Santos. Sr. Albuquerque segue estável, sem alterações. Documentos para custódia temporária sendo processados. Visita técnica à sua residência amanhã, 9 horas. Dona Zulmira apareceu na porta da sala, com uma xícara de chá. Patrão, preparei o quarto de hóspedes para as meninas, mas elas já dormiram aí mesmo. Coitadinhas, estão exaustas. A governanta de 60 anos, que cuidava de seu apartamento há uma década, parecia rejuvenescida com a presença das crianças. Seus olhos, normalmente práticos, tinham um brilho diferente. Obrigado, Zulmira. Não sei o que faria sem você hoje. O senhor precisará de mais ajuda se elas ficarem. Crianças. Dão trabalho. Ela sorriu. Trabalho bom, mas dão. Rodrigo assentiu, absorvendo lentamente a realidade de sua situação. Vou contratar uma babá para auxiliar. Com licença, patrão, mas essas meninas não precisam de uma babá. Precisam de alguém que saiba o que é ser mãe. Ela fez uma pausa. Minha sobrinha, Adriana, trabalhou como professora de educação infantil por anos. Está procurando emprego desde que a escolinha onde trabalhava fechou. Ela tem um jeito especial com crianças. Traga-a amanhã, então. Rodrigo respondeu, grato pela sugestão prática. Após Dona Zulmira se retirar, voltou sua atenção para o laptop, pesquisando o nome de Fernanda em todos os bancos de dados que conseguia acessar. Descobriu que ela trabalhava como tradutora freelancer, morava num apartamento modesto na Lapa e que, segundo seus registros, era mãe solteira. Nenhuma menção a qualquer figura paterna. A manhã chegou rapidamente. Rodrigo, que dormira apenas algumas horas no sofá para não deixar as meninas sozinhas, foi despertado por uma pequena mão tocando seu rosto. Tio, a gente pode ver a mamãe hoje? Era Sofia, com seus grandes olhos suplicantes. Claro que sim. Ele se ajeitou, tentando organizar os pensamentos. Mas primeiro vamos tomar café, escovar os dentes e... Percebeu que não havia escova de dentes infantis, nem roupas, nem qualquer coisa que crianças precisassem em seu apartamento minimalista. Laura, já acordada e sentada no tapete, parecia ler seus pensamentos. Nossas coisas estão na nossa casa. A gente tem escola hoje? Escola, claro. Crianças frequentavam escolas. Que escola seria? Onde ficava? Quais eram as rotinas delas? Hoje não, Laura.
Vamos primeiro visitar sua mãe e depois buscaremos algumas coisas de vocês em casa, ok? Beatriz, ainda sonolenta, abraçava a boneca de pano com força. Mamãe, já acordou? O nó na garganta de Rodrigo voltou. Ainda não, pequena, mas os médicos estão cuidando dela. O café da manhã foi um evento surpreendentemente animado. Dona Zulmira preparou panquecas que as meninas devoraram com entusiasmo. Rodrigo observava, fascinado, como 3 seres tão pequenos podiam trazer tanta vida a um espaço que sempre lhe parecera suficiente em seu silêncio e ordem. Laura, entre mordidas, o estudava com curiosidade. Você é rico, né? A pergunta direta o pegou desprevenido. Eu tenho uma boa condição financeira, sim. Mamãe disse que conheceu uma pessoa importante antes da gente nascer. Era você? Sofia interrompeu. Ela falou que ele era bonito e teimoso, que nem você, Laura. As meninas riram, e Rodrigo sentiu uma pontada no peito. Fernanda falava dele para as filhas. Às 8h30, Adriana chegou, uma mulher de 30 e poucos anos, com um sorriso acolhedor e uma energia tranquila. Apresentou-se com naturalidade às meninas, que a receberam com a curiosidade própria da infância. Às 9h em ponto, a campainha tocou. Cecília Santos, pontual como uma executiva, iniciou a visita técnica. Seus olhos registravam cada detalhe do apartamento, fazendo anotações discretas. As crianças precisarão de um espaço próprio, observou enquanto inspecionava o quarto de hóspedes. Camas adequadas, roupas, materiais escolares. O senhor está disposto a providenciar tudo isso? Sim, sem dúvida. E quanto ao seu trabalho? Entendo que o senhor tem uma agenda bastante exigente. Estou reorganizando minhas prioridades. A resposta veio com uma convicção que surpreendeu até mesmo Rodrigo. Contratei Adriana para auxiliar nos cuidados, mas pretendo estar presente. Cecília o estudou por um momento, como se tentasse decifrar um enigma complexo. O senhor mencionou que conheceu a senhora Albuquerque há alguns anos. Pode me contar mais sobre esse relacionamento? Estivemos juntos por quase 2 anos. Rodrigo hesitou, medindo as palavras. Terminamos há aproximadamente 5 anos. Ela fez algumas anotações. E o senhor acredita que pode ser o pai das meninas? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Laura tinha 8 anos, o que significava que Fernanda já estaria grávida quando desapareceu de sua vida. As contas batiam. É uma possibilidade que estou considerando. Sua voz saiu mais rouca do que esperava. Solicitarei um teste de paternidade, com o consentimento apropriado, é claro. Cecília assentiu, sem revelar o que pensava. Consegui localizar o endereço da senhora Albuquerque. Seria importante buscar alguns pertences das crianças, documentos escolares e informações sobre a rotina delas. Posso acompanhá-lo até lá hoje à tarde. Após a assistente social sair, prometendo retornar às 14h, Rodrigo encontrou as meninas na sala, desenhando com lápis de cor que Adriana trouxera em sua bolsa. Beatriz havia desenhado o que parecia ser uma família. 3 figuras pequenas, uma maior com cabelos longos e outra ainda maior, separada das demais. Quem é esse? Perguntou apontando para a figura isolada. É o príncipe, respondeu Beatriz, com a simplicidade de seus 4 anos. Mamãe disse que um dia ele ia encontrar a gente. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Fernanda havia criado algum tipo de conto de fadas para explicar a ausência paterna. O celular tocou novamente. Era Patrícia. Rodrigo, o conselho está exigindo sua presença para a aprovação final do projeto Santa Esperança. Não posso mais adiar. Olhou para as 3 meninas entretidas em seus desenhos, para o relógio que marcava 10h30, e tomou mais uma decisão que desafiava tudo o que considerava ser. Cancele minha participação. Diga que confio no julgamento deles e que assinarei os documentos posteriormente. Estarei fora do escritório pelo resto da semana. Pela primeira vez em sua vida adulta, Rodrigo Castanho estava colocando alguém, acima dos negócios. E o mais surpreendente, não se sentia arrependido. Às 11h, chegaram ao Hospital Santa Esperança. As meninas, ansiosas para ver a mãe, seguraram suas mãos enquanto caminhavam pelo corredor da UTI.
Rodrigo sentiu um misto de apreensão e esperança quando a enfermeira permitiu uma visita breve. Ver Fernanda após 5 anos, deitada numa cama de hospital, conectada a monitores e tubos, foi como um soco no estômago. Seus cabelos castanhos espalhados no travesseiro, a pele pálida, os lábios que um dia sorriram para ele, agora selados num silêncio perturbador. Mas o que realmente o abalou foi a naturalidade com que as meninas se aproximaram dela, como se completassem um quadro que ele nunca imaginou existir. O pequeno apartamento de Fernanda na Lapa tinha o aroma inconfundível de um lar, muito diferente de seu amplo duplex na Vila Nova Conceição, que mais parecia um showroom de decoração de luxo. Aqui havia vida em cada canto, desenhos infantis presos à geladeira, plantas nas janelas, livros de histórias empilhados no rack da sala e fotografias. Muitas fotografias. Rodrigo sentiu-se como um intruso, acompanhado por Cecília Santos, enquanto Laura, Sofia e Beatriz corriam para seus quartos, ávidas por mostrar seus tesouros pessoais e pegar algumas roupas e brinquedos. "É aqui que vocês moram?" perguntou, ainda absorvendo os detalhes do ambiente acolhedor, porém simples. "Sim", respondeu Sofia, orgulhosa, puxando-o pela mão. "Vem ver o nosso quarto." As 3 meninas dividiam um único quarto, pequeno mas organizado. 3 camas com colchas coloridas, uma estante com livros infantis, uma caixa de brinquedos e um pequeno guarda-roupa. Na parede, mais desenhos e uma prateleira com troféus de balé e medalhas de natação. "Laura faz balé e natação", explicou Sofia. "Eu faço só balé porque tenho medo de água, e Bia ainda é pequena, mas vai começar balé mês que vem." Rodrigo absorvia cada informação como peças de um quebra-cabeça que começava a se formar. Cecília observava atentamente sua reação. "As escolas delas ficam no bairro", informou. "Conversei com a diretora por telefone hoje cedo. As meninas estão matriculadas no Colégio Arco-Íris, a 3 quadras daqui. É uma instituição pequena, mas com boa reputação." Rodrigo assentiu, registrando a informação. Seu olhar foi atraído para uma porta entreaberta no final do corredor. O quarto de Fernanda. Hesitou por um momento, sentindo-se um invasor, mas precisava entender. Entrar naquele quarto era como entrar nos 5 anos que perdeu da vida dela. O cômodo era simples: uma cama de casal, uma penteadeira, um guarda-roupa e uma escrivaninha com um laptop e diversos livros empilhados. No criado mudo, mais fotografias. Pegou uma delas. As 3 meninas numa praia, sorridentes, com Fernanda abraçando-as. A data no canto indicava que fora tirada no último verão, em Ubatuba. "Ela levava a gente para a praia todo ano", disse Laura, que havia entrado silenciosamente no quarto. "Mamãe diz que o mar cura tudo." Rodrigo engoliu em seco, tocando a moldura com as pontas dos dedos. "Vocês parecem muito felizes aí." "A gente é." Laura o estudava com aqueles olhos inquietantes, tão semelhantes aos seus. "Mas mamãe fica triste às vezes, quando acha que a gente não está vendo." Um livro na escrivaninha chamou sua atenção. O Pequeno Príncipe, o mesmo que ele havia dado a Fernanda anos atrás, com uma dedicatória na primeira página. "Para quando as estrelas não forem suficientes, R.C." Sentiu um aperto no peito. Ela guardara aquilo por todos esses anos. Cecília pigarreou discretamente na porta. "Senhor Castanho, encontrei alguns documentos importantes na sala: certidões de nascimento, carteiras de vacinação, histórico escolar. Seria útil levá-los conosco." Rodrigo assentiu, ainda absorvendo os detalhes daquela vida que desconhecia. "Temos que ir em breve", informou Cecília. "As visitas na UTI começam às 16 horas, e imagino que as meninas queiram ver a mãe." De volta à sala, uma fotografia emoldurada na estante chamou sua atenção. Era Fernanda, visivelmente grávida, sorrindo para a câmera. Uma foto que nunca vira, de um momento que nunca compartilharam. Sofia aproximou-se, seguindo seu olhar. "Essa é a mamãe quando tinha a gente na barriga. Ela disse que estava muito feliz, mas também com muito medo." "Medo do quê?" "De fazer tudo sozinha." As palavras da criança o atingiram como uma flecha certeira. Sozinha.
Fernanda estivera sozinha este tempo todo, criando 3 filhas. Quando retornaram ao hospital, com algumas malas improvisadas, contendo roupas e objetos pessoais das meninas, Rodrigo sentia-se diferente. Era como se aquela visita ao apartamento tivesse solidificado algo dentro dele. A realidade daquelas vidas, a ausência que representara, a oportunidade que agora se apresentava. A médica responsável, doutora Amanda Queiroz, os recebeu com uma expressão neutra que anos de prática haviam aperfeiçoado. O quadro da senhora Albuquerque permanece estável, mas ainda é crítico. O colapso cardíaco causou uma interrupção temporária no fluxo sanguíneo cerebral. Estamos monitorando para avaliar possíveis sequelas neurológicas. E quando ela vai acordar? Perguntou Beatriz, com a inocência de seus 4 anos. A médica abaixou-se para ficar na altura da pequena. Sua mãe está lutando muito, querida. Os remédios estão ajudando ela a descansar para ficar forte novamente. Não sabemos exatamente quando ela vai acordar, mas estamos fazendo tudo o que podemos. Laura, sempre observadora, percebeu algo nas entrelinhas. Mas ela vai acordar, né? Promete? Um breve silêncio instalou-se no corredor. A médica olhou para Rodrigo, que sentiu o peso daquela pergunta. Sua mãe é jovem e forte, respondeu a doutora Amanda, escolhendo as palavras com cuidado. Temos bons motivos para sermos otimistas. Não era uma promessa, Rodrigo notou. E Laura, com sua perspicácia além dos anos, também percebeu. Durante a visita, as meninas conversaram com Fernanda como se ela pudesse ouvi-las, contando sobre o apartamento de Rodrigo, sobre Dona Zulmira e suas panquecas, sobre os desenhos que haviam feito. A naturalidade com que incluíram Rodrigo em seus relatos o surpreendeu. E aí o tio Rodrigo deixou a gente dormir na sala, no tapete fofinho, narrava Sofia animadamente. O apartamento dele é enorme, mãe, parece de novela. Beatriz aproximou-se da cama e colocou sua boneca de pano ao lado do travesseiro de Fernanda. A Nina vai ficar com você para você não ficar sozinha, tá? Mas depois você devolve. Rodrigo sentiu um nó na garganta. A inocência e a esperança dessas crianças eram avassaladoras. Quando a visita terminou, Cecília o chamou para uma conversa no corredor, enquanto Adriana ficava com as meninas na sala de espera. Senhor Castanho, precisamos discutir alguns aspectos práticos. As escolas das meninas voltam à rotina normal na segunda-feira. O Colégio Arco-Íris fica a mais de 40 minutos da sua residência, considerando o trânsito de São Paulo. Posso providenciar transporte particular. Ou... Rodrigo hesitou, uma ideia formando-se em sua mente. Talvez seja melhor eu procurar um imóvel temporário próximo à escola delas, para minimizar as mudanças em suas rotinas. Cecília pareceu genuinamente surpresa. Isso seria bastante considerado da sua parte. A maioria das pessoas tenta adaptar as crianças às suas vidas, não o contrário. Não sou a maioria das pessoas, ele disse, com uma convicção que vinha crescendo a cada hora. De volta ao seu apartamento, enquanto as meninas assistiam desenhos animados com Adriana, Rodrigo fez uma série de telefonemas. Primeiro, para seu gerente imobiliário, solicitando um apartamento mobiliado próximo à Lapa para locação imediata. Depois, para sua equipe jurídica, orientando-os a prepararem documentação para um possível teste de paternidade e guarda temporária mais formal. Por fim, ligou para Patrícia, sua secretária, que soava cada vez mais alarmada com sua ausência prolongada. Rodrigo, os investidores estão inquietos. Temos a reunião com os chineses na terça-feira e o projeto do complexo comercial da Berrini precisa da sua aprovação final. O conselho está questionando seu afastamento repentino. Pela primeira vez em sua carreira, Rodrigo não sentiu a habitual urgência em seus deveres profissionais. Patrícia, vou precisar que você reprograme tudo para a próxima semana. Estou lidando com uma situação familiar urgente. Familiar? A surpresa em sua voz era palpável. Desde quando você tem... Apenas faça o que pedi, por favor. Sua voz era firme, mas não agressiva. Enviarei os documentos do Santa Esperança assinados amanhã. Para o restante, confio no seu discernimento para priorizar. Havia um silêncio estranho do outro lado da linha.
Patrícia, desculpe, Rodrigo. É que, em 8 anos trabalhando com você, nunca o ouvi dizer que confia no discernimento de outra pessoa para qualquer coisa relacionada aos negócios. Ele sorriu involuntariamente. As coisas mudam, Patrícia. Aquela noite, depois de um jantar animado, onde as meninas ensinaram Rodrigo a comer pizza com as mãos, mamãe, diz que pizza com garfo e faca é pecado, declarou Sofia. Ele se viu novamente sozinho na sala, observando-as dormir. Amanhã seria necessário comprar camas adequadas, organizar o quarto de hóspedes, providenciar materiais escolares, descobrir as rotinas de balé e natação. Uma lista interminável de tarefas para as quais nunca se preparara. Seu celular tocou. Era Cecília. Senhor Castanho, tive uma reunião com a equipe médica. Há um formulário de consentimento para o teste de DNA que precisa ser assinado amanhã. Também consegui uma autorização especial para uma visita fora do horário padrão à UTI. Achei que o senhor talvez quisesse um momento particular. A perspectiva de estar sozinho com Fernanda após 5 anos fez seu coração acelerar. Obrigado, Cecília. Isso seria útil. Estarei no hospital às 9h amanhã com os documentos. A visita especial está marcada para 20 horas. Após desligar, Rodrigo viu que Laura estava acordada, observando-o da porta da sala. Você vai ver a mamãe sozinho? Perguntou ela com aquela percepção desconcertante. Sim. Há algumas coisas que preciso dizer a ela. Laura assentiu como se compreendesse perfeitamente. Sabe, tio Rodrigo, a mamãe tem uma caixinha secreta. Ela guarda lá coisas importantes. Uma caixinha? É, de madeira, com desenhos de pássaros. Fica embaixo da cama dela. Às vezes, quando ela acha que a gente está dormindo, ela fica olhando as coisas da caixinha e chorando. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Como você sabe disso, Laura? A menina deu de ombros. Eu vejo coisas. Sofia e Bia dormem rápido, mas eu não. Acho que a mamãe guarda coisas tristes naquela caixa. Por que está me contando isso? Laura o fitou com aqueles olhos que pareciam ver muito além de seus 8 anos. Porque acho que você tem alguma coisa a ver com a caixinha secreta. E com a mamãe ficar triste às vezes. O relógio marcava exatamente 20 horas quando Rodrigo entrou na UTI. O corredor silencioso, iluminado apenas pela luz fria das lâmpadas fluorescentes, parecia um limbo entre mundos. Aqui, pensou, entre a vida e a ausência dela, decisões eram tomadas, destinos selados. A enfermeira-chefe, uma senhora de expressão gentil, guiou-o até o leito de Fernanda. 15 minutos, informou ela com voz baixa. E embora não haja evidências científicas conclusivas, acreditamos que pacientes em coma podem ouvir. Então, fale com ela. Rodrigo assentiu, grato pela informação e pela privacidade. Quando se viu finalmente sozinho com Fernanda, sentiu o peso dos 5 anos de ausência, das palavras não ditas, das escolhas feitas. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando o rosto sereno que um dia conhecera tão bem. Os lábios que haviam sorrido para ele, agora silenciados por um tubo respiratório. As mãos que o haviam tocado com carinho, agora imóveis com acesso venoso. Estava diferente, o rosto mais maduro, pequenas linhas ao redor dos olhos que não existiam antes. E ainda assim, inegavelmente Fernanda. Oi, disse, sentindo-se subitamente tolo pela simplicidade da palavra. Não sei se você pode me ouvir, mas estou aqui. Silêncio, exceto pelo bip constante dos monitores. Eu conheci nossas filhas. A palavra nossas escapou antes que pudesse considerá-la, mas soava certa. Elas são extraordinárias, Fernanda. Laura tem seus olhos perspicazes e minha teimosia. Sofia, seu sorriso e sua energia. E Beatriz, ela é pequena, mas já mostra sua compaixão. Como você fez isso? Como criou 3 pessoas tão incríveis sozinha? Fez uma pausa, sentindo a emoção apertar sua garganta. Deveria ter sido diferente. Eu deveria ter estado lá. Se tivesse lido seu bilhete com atenção, se tivesse procurado você, se não estivesse tão cego pela minha própria ambição, sua voz falhou. Perdi 5 anos, Fernanda.
5 anos que não voltam. Tomou a mão dela entre as suas, cuidadosamente para não deslocar o acesso venoso. Não sei o que aconteceu. Não sei por que você não me contou sobre a gravidez. Não sei por que desapareceu tão completamente. Mas sei que quando você acordar, e você vai acordar, Fernanda, quero uma chance de fazer as coisas do jeito certo desta vez. O monitor cardíaco mostrou um leve aumento nos batimentos, ou talvez fosse apenas sua imaginação desesperada por um sinal. As meninas estão comigo agora. Estou cuidando delas, tentando pelo menos. Comprei um livro sobre como fazer tranças, porque o cabelo da Sofia fica caindo no rosto dela o tempo todo. Ele sorriu levemente. Sou péssimo nisso, mas vou melhorar. Contratei Adriana, que é ótima com elas, e Dona Zulmira está encantada por ter crianças na casa. Fez uma pausa, observando o rosto imóvel de Fernanda. Estou procurando um apartamento perto do colégio delas, para não interromper a rotina. E amanhã farei um teste de DNA. Não que eu precise disso para sentir que elas são minhas, mas... Você entende, há questões legais. Os 15 minutos passaram como segundos. Quando a enfermeira retornou, Rodrigo sentiu que mal começara a dizer tudo o que precisava. Volto amanhã, prometeu antes de partir. Nós todos voltamos. Na manhã seguinte, o mundo de Rodrigo parecia se mover em 2 velocidades diferentes. Acelerada quando estava com as meninas, resolvendo questões práticas e adaptando-se à nova rotina. E quase paralisada quando pensava em Fernanda no hospital, lutando pela vida. Cecília Santos apareceu pontualmente às serviu-os com a documentação necessária para o teste de DNA e mais algumas autorizações. Conseguimos um laboratório que fará a coleta e análise em caráter de urgência, informou ela, enquanto acompanhava Rodrigo até a clínica indicada. Os resultados podem estar prontos em 3 dias úteis. As meninas haviam ficado no apartamento com Adriana, organizando seus pertences no quarto que agora seria delas. Rodrigo havia comprado 3 camas novas, cômodas coloridas, e uma quantidade de brinquedos e livros que faria qualquer criança sonhar. Uma pequena compensação pelo tempo perdido, talvez. O senhor parece determinado, observou Cecília, enquanto aguardavam o procedimento no laboratório. Estou, respondeu simplesmente. Posso perguntar o que mudou? 5 anos é muito tempo para subitamente assumir a paternidade de 3 crianças. Rodrigo considerou a pergunta, sentindo o peso do julgamento velado nas palavras dela. Não mudei, Cecília. Apenas despertei para algo que sempre esteve lá. A assistente social o estudou por um momento. Sabe, meu trabalho é proteger crianças, garantir que não sejam abandonadas novamente depois de criarem vínculos. Já vi homens como o senhor, bem-sucedidos, privilegiados, entrarem na vida de crianças como um furacão, cheios de promessas e presentes, apenas para desaparecerem quando a novidade passa, ou quando percebem o trabalho real que é criar filhos. Não sou homens como o senhor, respondeu mantendo a calma. Sou Rodrigo Castanho, e aquelas são, muito provavelmente, minhas filhas. Não estou fazendo um favor. Estou assumindo uma responsabilidade que deveria ter sido minha desde o início. Antes que Cecília pudesse responder, o técnico do laboratório chamou Rodrigo para a coleta de material. O procedimento foi rápido e indolor. Um simples cotonete na parte interna da bochecha. O material genético das meninas seria coletado mais tarde, no apartamento. No caminho de volta, Rodrigo notou que Cecília parecia avaliar cada palavra e reação sua. Era compreensível. Sua função era proteger as meninas, e ele ainda era, de certa forma, um estranho em suas vidas. O apartamento que mencionei está disponível, informou ele quebrando o silêncio. Na rua Coriolano, a 2 quadras do Colégio Arco-Íris. Assinei o contrato de locação ontem à noite. Estamos providenciando a mudança para amanhã. Cecília pareceu genuinamente surpresa. Isso é um compromisso significativo. Como disse, estou determinado. De volta ao apartamento, encontraram uma cena inusitada. Beatriz, Sofia e Laura estavam na cozinha com Dona Zulmira, todas com aventais improvisados, preparando o que parecia ser um bolo. Tio Rodrigo, gritou Sofia ao vê-lo.
A gente está fazendo o bolo de chocolate da mamãe. Dona Zulmira deixou a gente ajudar. O apartamento sempre imaculado agora tinha farinha espalhada pelo balcão, gotas de chocolate pelo chão e risos preenchendo cada espaço. Rodrigo sentiu um calor se espalhar pelo peito. Era assim que um lar deveria ser. Esse é o bolo favorito da mamãe, explicou Laura enquanto misturava a massa. A gente vai levar uma fatia para ela no hospital. Vai ajudar ela a ficar boa mais rápido. A simplicidade da lógica infantil o comoveu. O restante do dia transcorreu em preparativos para a mudança e visitas ao hospital. À noite, após as meninas adormecerem, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia. Rodrigo, desculpe ligar tão tarde, mas preciso te informar que Marcelo Ribeiro convocou uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã. O assunto é você. Marcelo era o CFO da Castanho Empreendimentos, um homem ambicioso que sempre covara o cargo de Rodrigo. O que exatamente eles querem discutir, Patrícia? Seu afastamento repentino e possível instabilidade emocional. Ele podia ouvir as aspas em sua voz. Marcelo está insinuando que você pode estar passando por algum tipo de crise e que isso coloca em risco os próximos projetos, principalmente o Santa Esperança. Rodrigo sentiu uma onda de irritação. Marcelo sempre quis meu lugar. Sim, e está usando sua ausência para criar dúvidas. Rodrigo, não quero ser invasiva, mas... O que está acontecendo? Você nunca se afastou assim. Ele hesitou. Patrícia era mais que uma secretária. Após 8 anos, era praticamente uma confidente. Mas ainda assim, esta situação era delicada. Demais, pessoal, demais. Estou resolvendo uma questão familiar importante, Patrícia. É tudo o que posso dizer no momento. Familiar? A surpresa em sua voz era evidente. Pensei que você não tivesse família próxima desde que seus pais faleceram. As circunstâncias mudaram. Fez uma pausa. Compareça à reunião amanhã e me represente. Diga que estou perfeitamente lúcido e que voltarei na segunda-feira para uma reunião geral. Enquanto isso, tenho total confiança na equipe para tocar os projetos conforme planejado. Após desligar, Rodrigo percebeu que estava sendo observado novamente. Laura estava na porta do quarto, abraçando um livro. Você vai ter que voltar para o trabalho? Perguntou ela com aquela perspicácia perturbadora. Em algum momento, sim, mas não vou deixar vocês. Laura se aproximou, estendendo o livro para ele. Era O Pequeno Príncipe. Lê para mim. Mamãe sempre lê esse quando a gente não consegue dormir. Sentados na cama, com Laura aninhada sob seu braço, Rodrigo leu as palavras que conhecia tão bem. O livro era o mesmo que dera a Fernanda. Podia ver sua dedicatória na primeira página. Tio Rodrigo, interrompeu Laura quando ele chegou à parte sobre a raposa. Você conhecia a mamãe antes da gente nascer, né? Sim. Vocês eram namorados? A pergunta direta o pegou desprevenido. Sim, Laura, por quase 2 anos. E você foi embora? Rodrigo sentiu um nó na garganta. Não exatamente. Sua mãe partiu. E eu não fui atrás dela. Por quê? Como explicar a uma criança de 8 anos o orgulho tolo, a obsessão pelo trabalho, a incapacidade de enxergar o que realmente importava? Porque eu era cego, Laura. Não conseguia ver o que era realmente importante. A menina o estudou com aqueles olhos tão semelhantes aos seus. E agora você vê? Agora eu vejo. Laura assentiu como se tudo fizesse sentido finalmente. Mamãe tem uma foto sua na caixinha secreta. Várias, na verdade. E aquelas cartas que ela nunca manda. Cartas? É, ela escreve cartas. Às vezes ela lê em voz alta quando acha que a gente está dormindo. Cartas para você. O coração de Rodrigo acelerou. Você... sabe o que dizem essas cartas? Laura deu de ombros. Algumas. Ela fala que sente sua falta, que você teria orgulho da gente, que ela queria ter sido mais corajosa, coisas assim. Rodrigo lutava para manter a compostura. Todas essas revelações, uma após a outra, estavam reconstruindo o quebra-cabeça de 5 anos de silêncio. Laura, você acha que sua mãe ainda gosta de mim? Depois de tudo? A menina sorriu, um sorriso que lembrava muito o de Fernanda. Mamãe diz que quando a gente ama de verdade,
a gente nunca para de amar, só aprende a viver com a saudade. Na manhã seguinte, o resultado preliminar do teste de DNA chegou por e-mail. Rodrigo abriu a mensagem com o coração acelerado, embora já soubesse em seu íntimo o que encontraria. Probabilidade de paternidade 99,98% era oficial. Laura, Sofia e Beatriz eram suas filhas. Quando compartilhou a notícia com Cecília, ela assentiu, sem demonstrar surpresa. Isso facilita o processo de guarda temporária. Iniciarei os trâmites para reconhecimento legal da paternidade. Fez uma pausa. Senhor Castanho, devo parabenizá-lo ou lamentar que tenha perdido 5 anos de suas vidas? A pergunta, embora dura, era justa. Ambos, Cecília. E prometo que não perderei nem mais um dia. O apartamento na rua Coriolano tinha uma atmosfera completamente diferente do luxuoso duplex na Vila Nova Conceição. Menor, mais acolhedor e, surpreendentemente, mais próximo do que Rodrigo agora entendia como lar. Nos últimos 3 dias, ele se transformara em uma versão quase irreconhecível de si mesmo. Aprendera a preparar café da manhã nutritivo para 3 crianças exigentes, descobrira que um penteado chamado rabo de cavalo não era tão simples quanto parecia, e desenvolvera a habilidade de distinguir qual choro de Beatriz significava sono e qual significava fome. Dona Zulmira e Adriana haviam se mudado temporariamente com eles, criando uma pequena comunidade improvisada. O novo apartamento tinha 3 quartos, um para as meninas, decorado com as cores e brinquedos que trouxeram de casa, um para Rodrigo e outro para Dona Zulmira e Adriana compartilharem. Não era o arranjo mais convencional, mas funcionava. A rotina escolar havia sido retomada. Todas as manhãs, Rodrigo levava as meninas até o portão do Colégio Arco-Íris, sentindo os olhares curiosos de outras mães e alguns cochichos inevitáveis. É o pai delas? Nunca ouvi antes. Ouvi dizer que a mãe está hospitalizada. Laura, sempre observadora, percebera o desconforto dele. Não liga, pai, elas sempre fofocam. Pai. A palavra ainda o pegava desprevenido, mas cada vez que a ouvia, algo se aquecia dentro dele. Naquela manhã de sexta-feira, após deixar as meninas na escola, Rodrigo dirigiu-se ao hospital para sua visita diária a Fernanda. Era o 7º dia desde o acidente, e embora seu quadro permanecesse estável, não havia sinais de melhora significativa. No corredor da UTI encontrou a doutora Amanda Queiroz, que o cumprimentou com um aceno. Senhor Castanho, estava justamente procurando o senhor. Temos alguns desenvolvimentos no caso da senhora Albuquerque. O coração de Rodrigo acelerou. Algo errado? Ao contrário. Detectamos aumento na atividade cerebral durante a noite. É um bom sinal. Estamos reduzindo gradualmente a sedação para avaliar sua resposta. Isso significa que ela pode acordar em breve. A médica fez uma pausa. Senhor Castanho, quando isso acontecer, ela estará confusa. É importante que haja rostos familiares por perto. Rodrigo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Estaremos aqui. Eu e as meninas. Sobre isso, a médica hesitou. Recomendaria que primeiro ela visse apenas um adulto familiar. O impacto emocional de ver as filhas imediatamente pode ser intenso demais. Talvez o senhor possa estar presente inicialmente. A perspectiva de ser a primeira pessoa que Fernanda veria após despertar era simultaneamente aterradora e reconfortante. Claro, farei o que for melhor para ela. Dentro da UTI, Rodrigo notou sutis diferenças em Fernanda. Sua pele parecia menos pálida e havia menos equipamentos conectados a ela. Sentou-se na cadeira ao lado do leito, como fazia todos os dias, e pegou sua mão. Bom dia, Fernanda. As meninas mandaram lembranças. Sofia fez um desenho para você ontem à noite. Disse que é você dançando no arco-íris. Sorriu levemente. A anatomia está um pouco questionável, mas o sentimento é genuíno. Conversava com ela naturalmente, como se pudesse ouvi-lo. Contava sobre o dia anterior das meninas, sobre a adaptação ao novo apartamento, sobre pequenas vitórias cotidianas. Laura me ensinou a fazer macarrão do jeito que você faz.
com molho de tomate caseiro e aquele queijo ralado que ela diz que tem que ser o amarelo, não o branco. Fez uma pausa. Ficou terrível da primeira vez. Melhorou na segunda. Acho que preciso de mais algumas tentativas para chegar ao seu nível. Enquanto falava, notou um movimento sutil. Os dedos de Fernanda haviam se contraído levemente em sua mão. Rodrigo congelou, observando atentamente. Poderia ser apenas um reflexo involuntário. Fernanda, chamou suavemente. Você consegue me ouvir? Nada por alguns segundos. Então, novamente, uma leve pressão em seus dedos. Não era imaginação. Rodrigo apertou o botão para chamar a enfermeira, que chegou prontamente. Ela está respondendo, disse ele, tentando conter a emoção na voz. Apertou minha mão 2 vezes. A enfermeira verificou os sinais vitais e chamou a doutora Amanda imediatamente. Após uma rápida avaliação, a médica confirmou. Ela está emergindo do coma. É um processo gradual. Continue falando com ela. Isso ajuda na orientação. As próximas horas foram uma montanha-russa de emoções. Rodrigo permaneceu ao lado de Fernanda, segurando sua mão, falando suavemente. Às vezes ela respondia com leves apertos, outras vezes, nada. Adriana havia buscado as meninas na escola e as levara para casa, explicando que haveria uma surpresa mais tarde. Foi no início da noite, quando Rodrigo lia em voz alta uma mensagem que Laura escrevera para a mãe, que aconteceu. Fernanda abriu os olhos. Foi um movimento lento, confuso. Primeiro, piscou várias vezes, como se ajustando à luz. Então seu olhar vagou pelo quarto até encontrar Rodrigo. Houve um momento de confusão em seus olhos, depois reconhecimento e, finalmente, algo que ele não conseguiu decifrar. Surpresa, alegria, medo. Oi, disse ele suavemente, tentando não alarmá-la. Está tudo bem. Você está no hospital. Teve um acidente. Ela tentou falar, mas o tubo respiratório ainda a impedia. Apertou a mão dele com mais força, seus olhos agora fixos em seu rosto, cheios de perguntas. Rodrigo apertou o botão de chamada e logo a equipe médica entrou em ação. A doutora Amanda avaliou rapidamente Fernanda e determinou que o tubo poderia ser removido. O procedimento foi rápido, mas desconfortável. Quando finalmente pôde falar, a atas. Primeira palavra de Fernanda foi rouca e urgente. Meninas, elas estão bem, apressou-se Rodrigo a responder. Estão perfeitas, estão comigo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Fernanda. Comigo? Sim. Ele segurou sua mão com mais firmeza. Estou cuidando delas desde o acidente. Estamos num apartamento perto da escola. Elas estão indo às aulas normalmente. Estão seguras, Fernanda. Ela fechou os olhos por um momento, como se absorvendo a informação. Quando os reabriu, havia um misto de gratidão e confusão. Como você soube? Coincidência. Ou destino. Estava no hospital para uma reunião e as encontrei sozinhas no corredor da UTI. Fez uma pausa. Fernanda, por que nunca me contou sobre elas? Ela desviou o olhar, seu rosto marcado por emoções contraditórias. Não, agora. Por favor. A doutora Amanda interveio suavemente. Senhora Albuquerque, sei que tem muitas perguntas e preocupações, mas é importante que descanse. Seu corpo passou por um trauma significativo. Quero ver minhas filhas, insistiu Fernanda, sua voz ainda fraca, mas determinada. Amanhã, prometeu a médica. Se continuar estável durante a noite, poderemos transferi-la para um quarto comum e permitir a visita delas. Por enquanto, o Sr. Castanho pode ficar mais um pouco, se desejar. Quando ficaram sozinhos novamente, um silêncio carregado pairou entre eles. 5 anos de ausência, perguntas não feitas, respostas não dadas. Elas são minhas, não são? Perguntou Rodrigo finalmente, embora já soubesse a resposta. O teste de DNA apenas confirmara o que seu coração reconhecera instantaneamente. Fernanda assentiu levemente. Como descobriu? Além da semelhança óbvia, ele sorriu fracamente. Fiz um teste de DNA. Precisávamos disso para a guarda temporária. Guarda?
Sua voz tinha um tom alarmado. Temporária. Fernanda. Apenas para garantir que pudessem ficar comigo enquanto você se recupera. Cecília Santos, da assistência social, está supervisionando tudo. Ela relaxou ligeiramente. Elas estão bem? De verdade? Estão. Laura é impressionantemente madura para 8 anos. Cuida das irmãs como uma pequena adulta. Sofia é pura energia e alegria. E Beatriz, ela tem o seu coração, Fernanda. Deixou sua boneca favorita aqui com você, para você não ficar sozinha. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Fernanda. Rodrigo pegou um lenço e gentilmente a secou. Você... Ela hesitou. Você está realmente cuidando delas? Você... Mesmo? Com ajuda, claro. Dona Zulmira e Adriana são incríveis, mas sim, estou. Aprendi a fazer tranças, embora ainda precise de prática. Descobri que Sofia é alérgica a morangos e que Beatriz só dorme se tiver sua boneca Nina. Um soluço escapou de Fernanda, mistura de alívio e emoção contida. Nunca imaginei, nem eu. Ele apertou sua mão. Mas deveria ter imaginado, Fernanda. Deveria ter procurado você, lido o bilhete com mais atenção, percebido o que estava acontecendo. Perdi 5 anos da vida delas, da nossa vida. Não foi só sua culpa, sussurrou ela. Eu fugi. Estava com medo. Medo do quê? De que você escolhesse a empresa, não nós. De não ser suficiente. De te prender a algo que você não queria. A sinceridade daquelas palavras o atingiu profundamente. Ela estava certa, em parte. O Rodrigo de 5 anos atrás talvez tivesse feito exatamente isso. Escolhido a empresa, o império que construía, em vez da família que poderia ter tido. Eu era outra pessoa então, admitiu. Obsessivo, cego, incapaz de ver além dos negócios. Você tinha razão em temer isso. E agora? Agora? Rodrigo sorriu, pensando nas mudanças dos últimos dias. Agora sei o que é importante. Descobri que posso delegar projetos, mas não posso delegar o amor das minhas filhas. Aprendi que um apartamento de luxo vazio é apenas um espaço, não um lar. E percebi que todo o dinheiro que acumulei não compra a sensação de ouvir Laura me chamar de pai pela primeira vez. Fernanda o observou longamente, como se tentasse determinar a sinceridade de suas palavras. Laura te chamou de pai? Ontem. Casualmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quase derramei o café inteiro. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Fernanda, o primeiro desde que acordara. Ela sempre foi a mais intuitiva. Provavelmente sabia quem você era antes mesmo de você aparecer. Ela me contou sobre a caixinha secreta, confessou Rodrigo, e sobre as cartas. Fernanda corou ligeiramente, desviando o olhar. Ela não devia... Isso é privado. Cartas para mim que nunca foram enviadas? Ela não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Por que nunca me procurou, Fernanda? Mesmo depois que elas nasceram. Um longo suspiro escapou de seus lábios ressecados. No início foi orgulho. Você não veio atrás de mim, então concluí que não se importava o suficiente. Depois, quando descobri que estava grávida, foi medo. E à medida que o tempo passava, ficava cada vez mais difícil imaginar como seria esse reencontro. O que diria? Como explicaria? Ela fez uma pausa. Além disso, via seu nome nas notícias, sua empresa crescendo, novos empreendimentos. Parecia que você estava vivendo exatamente a vida que queria. Sem complicações. Sem nós. Rodrigo sentiu o peso daquelas palavras, a tristeza dos anos perdidos, das decisões tomadas por medo e orgulho de ambos os lados. Fiz tudo errado, admitiu. Estava tão obcecado em provar meu valor através do sucesso profissional que não percebi que estava perdendo o que realmente importava. E agora? O que acontece agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Antes que Rodrigo pudesse responder, a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Fernanda. Está ficando tarde, Sr. Castanho, observou gentilmente. A Sra. Albuquerque precisa descansar. Rodrigo assentiu, relutante em partir, mas compreendendo a necessidade. Voltarei amanhã com as meninas, prometeu,
apertando levemente a mão de Fernanda. Elas estão ansiosas para ver você. Quando já estava na porta, a voz fraca de Fernanda o deteve. Rodrigo? Ele se virou. Obrigada. Por estar lá para elas quando eu não pude. Sempre estarei, respondeu simplesmente, com uma certeza que nunca sentira antes. Na saída do hospital, foi abordado por Cecília Santos, que aparentemente o aguardava. Soube que a senhora Albuquerque acordou, disse ela. Como foi o encontro? Rodrigo ponderou sobre a pergunta. Como descrever o turbilhão de emoções, as verdades pela metade, o peso dos anos perdidos e a esperança tênue que começava a se formar? Complicado, respondeu finalmente, mas necessário. Cecília assentiu, compreensiva. Senhor Castanho, sei que não é o momento ideal, mas preciso informá-lo de uma situação. Enquanto revisava os registros do hospital, encontrei algo inquietante. Ela fez uma pausa, como se escolhendo as palavras. O sistema mostra que seu nome foi inserido como contato de emergência da senhora Albuquerque há aproximadamente 6 meses, mas quando o acidente ocorreu, essa informação não apareceu para a equipe de admissão. Como assim? Alguém acessou o sistema e suprimiu temporariamente essa informação. Seus olhos encontraram os dele. A última pessoa a acessar o cadastro da senhora Albuquerque antes do acidente foi Patrícia Lima, em uma visita de rotina ao hospital 3 semanas atrás. Rodrigo sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Patrícia, minha secretária? Sim, ela veio como representante da Castanho Empreendimentos para finalizar detalhes do projeto da nova ala. Aparentemente, aproveitou para fazer uma pesquisa não autorizada no sistema. A revelação era perturbadora em vários níveis. Patrícia não apenas sabia sobre Fernanda antes dele, como deliberadamente ocultara a informação. Mas por quê? A resposta veio como um flash. Patrícia sempre fora mais que uma secretária. Ela gerenciava sua vida, controlava seu acesso a informações, filtrava o que considerava relevante ou não. Durante anos, cultivara uma posição de poder indispensável ao seu lado. A perspectiva de uma família, de outras pessoas importantes na vida de Rodrigo, ameaçava diretamente sua influência. Preciso resolver isso, disse, sentindo a raiva crescer. Senhor Castanho. Cecília o deteve com um toque no braço. Sua prioridade agora são suas filhas e a recuperação da senhora Albuquerque. O resto pode esperar. Ela tinha razão, é claro, mas a traição de Patrícia não era algo que pudesse simplesmente ignorar. Se não fosse pelo acaso, ou destino, que o levou ao andar errado do hospital naquele dia, quanto tempo mais teria perdido da vida de suas filhas? No caminho para casa, seu celular tocou. Era Laura, usando o telefone de Adriana. Pai, a mamãe já acordou? Podemos ir ver ela? Pai, aquela palavra novamente tão simples e tão poderosa. Sim, princesa. Mamãe acordou. E mal pode esperar para ver vocês amanhã. O suspiro de alívio do outro lado da linha foi audível. Sabia que ela ia ficar. Boa, disse Laura com a convicção inabalável da infância. Sofia e Bia estão pulando de alegria. A gente fez um cartaz de boas-vindas e tudo. Enquanto dirigia de volta ao pequeno apartamento na rua Coriolano, Rodrigo refletia sobre como sua vida mudara completamente em apenas uma semana. O homem que entrara no hospital para uma simples reunião de negócios não existia mais. Em seu lugar estava alguém novo, um pai, um cuidador, um homem redescobrindo o que significava amar e ser amado. Ao estacionar, viu as 3 meninas na janela do apartamento, acenando animadamente. Laura segurava o cartaz colorido onde se lia Te amamos, mamãe, em letras desiguais e corações de todas as cores. Sofia e Beatriz pulavam e riam, provavelmente já planejando o que contariam à mãe no dia seguinte. Rodrigo sorriu, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente em casa. 2 semanas após despertar do coma, Fernanda finalmente recebeu alta do Hospital Santa Esperança. Os médicos haviam se surpreendido com sua recuperação notavelmente rápida. Ela tem 3 ótimos motivos para melhorar, comentara a doutora Aramanda,
observando as meninas que visitavam a mãe diariamente, trazendo desenhos, histórias e uma energia renovadora para o quarto hospitalar. O coração de Rodrigo batia acelerado enquanto dirigia para buscar Fernanda. As últimas 2 semanas haviam sido intensas, dividindo-se entre o cuidado com as meninas, visitas ao hospital e a resolução da situação com Patrícia. Após confrontá-la com a evidência de sua interferência nos registros hospitalares, ela confessara entre lágrimas artificiais e justificativas vazias que apenas queria protegê-lo de complicações desnecessárias. Rodrigo a demitira no mesmo dia, delegando temporariamente suas funções a outros membros da equipe. O apartamento na rua Coriolano havia sido cuidadosamente preparado para receber Fernanda. As meninas, com a ajuda de Dona Zulmira e Adriana, haviam decorado a sala com balões e faixas de bem-vinda mamãe. Sofia insistira em fazer outro bolo de chocolate. O primeiro não contou porque mamãe não pôde comer, e Laura organizara uma pequena celebração com as músicas favoritas da mãe. Rodrigo refletia sobre como, em apenas 3 semanas, sua vida havia sido completamente transformada. O apartamento de luxo na Vila Nova Conceição agora parecia frio e impessoal comparado ao aconchego do lar improvisado que criara com as meninas. Sua rotina meticulosamente planejada de reuniões e negociações dera lugar a horários escolares, aulas de balé e histórias de ninar. E, surpreendentemente, não sentia falta da antiga vida. Patrícia tentara contato várias vezes após a demissão, alternando entre pedidos de desculpas e ameaças veladas. "Você não vai conseguir administrar a empresa sem mim", dizia em uma de suas mensagens. "Sem mim para filtrar as distrações, você vai perder o foco." Rodrigo percebia agora como ela havia se tornado uma espécie de guardiã tóxica de sua vida profissional, isolando-o de conexões pessoais que considerava inconvenientes. No hospital encontrou Fernanda já vestida e sentada na beira da cama, esperando. Vestia um vestido simples que Laura escolhera especialmente entre suas roupas. Ainda estava mais magra que o normal, com algumas marcas do acidente, mas seus olhos haviam recuperado o brilho que ele lembrava tão bem. "Pronta para ir para casa?" perguntou, tentando disfarçar o nervosismo em sua voz. "Mais que pronta." Ela sorriu. Um sorriso ainda hesitante, como se testasse águas desconhecidas. "As meninas estão bem?" Ansiosas. Provavelmente já destruíram a cozinha de tanto preparativos. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto uma enfermeira completava os últimos procedimentos de alta. Nas 2 semanas anteriores, haviam conversado muito durante as visitas. Sobre o passado, sobre os 5 anos de separação, sobre as meninas. Mas muitas perguntas ainda pairavam entre eles, especialmente sobre o futuro. No carro, Fernanda olhava pela janela com uma expressão pensativa. "É estranho", comentou ela. "Por 5 anos, criei uma rotina, uma vida para mim e para as meninas. Lutei tanto para manter tudo funcionando sozinha. E agora não está mais sozinha", completou Rodrigo. "A menos que queira estar." Acrescentou rapidamente, consciente de que não poderia simplesmente presumir seu lugar na vida delas. Fernanda virou-se para ele. "É isso que você quer, Rodrigo? Realmente? Uma vida com 3 crianças, responsabilidades, compromissos de escola, doenças infantis, adolescência pela frente? É muito diferente do império corporativo que você construiu." A pergunta era justa. O homem que ela conhecera 5 anos atrás teria fugido dessa perspectiva como de um investimento de alto risco sem retorno garantido. "Quero nossas filhas na minha vida", respondeu ele, mantendo os olhos na estrada. "Não apenas visitas de fim de semana ou feriados. Quero participar de verdade, ver cada conquista, cada desafio." Fez uma pausa. "E quero você também, Fernanda, se você me der essa chance." Ela não respondeu imediatamente, absorvendo o peso daquela declaração. "Você tem certeza? Não somos mais as mesmas pessoas de 5 anos atrás. Eu mudei. Você provavelmente também." "Mudei para melhor, espero." Ele sorriu levemente. "Descobri que posso viver sem relatórios financeiros constantes, mas não sem o sorriso da Sofia
quando consegue fazer uma estrelinha, ou a concentração da Laura, aprendendo uma nova palavra em inglês, ou o abraço da Beatriz depois de um pesadelo. O restante do trajeto foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao prédio, Rodrigo ajudou Fernanda a subir as escadas. O elevador estava em manutenção, como frequentemente acontecia naquele edifício mais antigo. "Desculpe pelo elevador", disse ele. "É diferente do que você está acostumado, imagino." "É exatamente como nos primeiros apartamentos que morei quando vim para São Paulo", respondeu Fernanda com um sorriso nostálgico. "Antes de conhecer você e seu mundo de coberturas dúplex e carros importados." Na porta do apartamento, ele hesitou. "Estão todas lá dentro, provavelmente escondidas para fazer uma surpresa. Pronta?" Fernanda respirou fundo, assentindo. Quando a porta se abriu, houve um momento de silêncio absoluto, seguido por uma explosão de vozes infantis. "Surpresa! Bem-vinda, mamãe!" As 3 meninas praticamente voaram para os braços de Fernanda, que se ajoelhou para abraçá-las adequadamente, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Atrás delas, Dona Zulmira e Adriana observavam a cena com sorrisos emocionados. "Mamãe, a gente fez um bolo!" exclamou Sofia. "E decoramos tudo!" acrescentou Laura. "E a Nina sentiu sua falta!" completou Beatriz, estendendo a boneca de pano. Fernanda abraçava as 3 ao mesmo tempo, como se tentasse compensar cada segundo de separação. Rodrigo observava à distância, consciente de que este era um momento delas, sagrado em sua intimidade. Após a comoção inicial, seguiu-se uma pequena celebração. O bolo foi cortado, presentes simples foram entregues e músicas tocadas. Fernanda foi instalada confortavelmente no sofá, de onde podia observar tudo, ainda frágil demais para participar ativamente. "É tão bom estar em casa", disse ela olhando ao redor. "Mesmo que não seja exatamente a nossa casa." "Pode ser", respondeu Rodrigo, sentando-se ao seu lado. "Se você quiser." "E o seu apartamento?" "É apenas um lugar, isso aqui." Ele gesticulou para as meninas brincando, para Dona Zulmira, arrumando a cozinha, para Adriana ajudando Beatriz com um desenho. "Isso é um lar." À noite, depois que as meninas finalmente adormeceram, exaustas de tanta excitação, Rodrigo e Fernanda tiveram seu primeiro momento verdadeiramente a sós em 5 anos. Sentados na pequena varanda do apartamento, compartilhavam uma garrafa de suco de uva. "Nada de álcool com seus remédios", ele insistira. "Como vai ser agora?" perguntou Fernanda, olhando para as luzes da cidade. "Com seu trabalho, quero dizer. Não pode ficar afastado para sempre." "Já reorganizei muita coisa." Rodrigo girava o copo entre os dedos pensativo. "Deleguei projetos que antes insistia em supervisionar pessoalmente. Marquei reuniões apenas no horário comercial, enquanto as meninas estão na escola. Descobri que o mundo não acaba se eu não estiver disponível 24 horas por dia." "E Patrícia? Laura mencionou algo sobre você ter demitido alguém." Rodrigo hesitou. Não queria sobrecarregar Fernanda com aquela história agora, mas também não queria começar este novo capítulo com segredos. "Patrícia sabia sobre você e as meninas." Sua voz estava calma, mas firme. "Descobriu quando visitou o hospital para finalizar o projeto da nova ala. Viu seu nome nos registros com meu contato de emergência e deliberadamente suprimiu essa informação. Se não fosse pelo acaso daquele dia..." Fernanda empalideceu. "Por quê? Por que ela faria isso?" "Poder, controle." Rodrigo deu de ombros. "Ela se considerava indispensável para mim, profissional e pessoalmente. Uma família ameaçava sua posição." "Sinto muito", murmurou Fernanda. "Pelo quê?" "Por ter colocado seu nome como contato. Nunca imaginei que isso causaria problemas. Eu só..." Ela hesitou. "Só queria alguma garantia de que, se algo acontecesse comigo, as meninas não ficariam completamente desamparadas." Rodrigo pegou sua mão. "Não se desculpe por isso, nunca. Você fez o certo. Eu que deveria ter estado lá muito antes." Um confortável silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons noturnos da cidade. "Achei sua caixinha secreta",
confessou Rodrigo finalmente. Quando fomos buscar as coisas das meninas. Fernanda congelou, seus olhos arregalando-se em alarme. Você abriu? Não. Ele a tranquilizou. Mas Laura me contou sobre as cartas. Um suspiro escapou dos lábios de Fernanda. Aquela menina observa demais. Como o pai. Ele sorriu. Como o pai. Ela concordou, retribuindo o sorriso. Algum dia você vai me deixar ler essas cartas? Fernanda ponderou a pergunta. Algum dia? Talvez, quando tiver certeza. Certeza de quê? De que você vai ficar? De verdade. A vulnerabilidade naquela confissão o tocou profundamente. Fernanda, sempre forte, independente, capaz de criar 3 filhas sozinha, ainda temia o abandono. E como poderia culpá-la? Vou ficar, prometeu ele, segurando sua mão com mais firmeza. Não apenas por causa das meninas, por nós, por você. Quero uma segunda chance, Fernanda, para fazer certo desta vez. Ela o estudou longamente, como se buscasse em seus olhos a verdade por trás daquela promessa. Você sabe que não será fácil. Temos muita história não resolvida, e as meninas precisam de estabilidade, não de falsas esperanças. Estou contando com difícil. Ele sorriu. Sou bom com desafios. No dia seguinte, uma surpresa aguardava Fernanda. Cecília Santos apareceu no apartamento com um envelope lacrado. Encontrei isso entre seus pertences no hospital, explicou a assistente social. Estava no bolso interno de sua bolsa. Achei que poderia ser importante. O envelope, amarelado pelo tempo, tinha 3 nomes escritos na frente. Laura, Sofia e Beatriz. Fernanda o reconheceu imediatamente, empalidecendo. São as cartas que escrevi para elas, explicou em voz baixa, quando Cecília partiu. Há anos. Para o caso de eu não estar mais aqui. Para explicar sobre o pai delas, sobre nossas escolhas. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Você acreditava que eu as acolheria, mesmo depois de tanto tempo? Fernanda traçou o contorno do envelope com os dedos. Esperava. No fundo, sempre acreditei que se soubesse sobre elas, você faria a coisa certa. Foi por isso que mantive seu nome como contato. Aquela confiança, apesar de tudo, o comoveu profundamente. O que planeja fazer com as cartas agora? Fernanda refletiu por um momento. Talvez seja a hora de lê-las. Não como uma despedida, mas como um novo começo. Naquela tarde, com as meninas reunidas na sala, Fernanda abriu o envelope. Dentro havia 3 cartas separadas, cada uma endereçada a uma das filhas. As meninas ouviam com atenção solene enquanto a mãe lia. As cartas falavam de amor incondicional, de escolhas difíceis, de um pai que, embora ausente, nunca fora esquecido. Explicavam em linguagem simples e honesta como Fernanda e Rodrigo haviam se amado, como se separaram, e como ela sempre mantivera viva a esperança de que um dia seriam uma família completa. Se ele estiver ao lado de vocês agora, dizia a carta para Laura, significa que sempre esteve destinado a encontrá-las. Deem a ele a chance de ficar, de amar vocês como eu sei que ele pode. Quando a leitura terminou, havia lágrimas nos olhos de todos, até mesmo de Rodrigo, que raramente se permitia tal demonstração de emoção. Laura foi a primeira a se manifestar, com aquela maturidade que a caracterizava. Você vai ficar mesmo, pai, para sempre? Simplicidade da pergunta continha o peso de todas as promessas quebradas, todos os temores infantis de abandono, todas as esperanças frágeis de uma família. Para sempre, respondeu ele sem hesitar. É uma promessa. Sofia, sempre prática, tinha outras preocupações. A gente vai continuar morando aqui? Porque eu gosto daqui, mas meu quarto é pequeno. Rodrigo e Fernanda trocaram olhares, percebendo que ainda havia muitas decisões práticas a serem tomadas. Vamos encontrar um lugar que seja perfeito para todos nós, respondeu Fernanda. Não muito longe da escola de vocês. E com espaço para brincar, acrescentou Beatriz. E um quarto só meu, negociou Sofia. E uma biblioteca. Laura sorriu. Como a do apartamento do pai. Rodrigo observava a interação, maravilhado com a facilidade com que planejavam um futuro juntos.
como se sempre tivesse sido o caminho natural. Como se 5 anos de separação fossem apenas um desvio temporário no mapa de suas vidas. Naquela noite, depois que as meninas adormeceram, ele encontrou Fernanda na cozinha, bebericando um chá. No que está pensando? Perguntou, sentando-se à sua frente. Em como é estranho o destino. Ela sorriu. Passei 5 anos construindo uma vida sem você, convencendo-me de que era melhor assim. E então um acidente. E aqui estamos. Arrependida? Do acidente? Certamente. Ela riu suavemente. De estarmos aqui agora? Não. Acho que as meninas sempre precisaram de você. E talvez eu também. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa, encontrando a dela. Preciso te mostrar algo. Levou-a até o quarto que ocupava, onde sua maleta de trabalho estava cuidadosamente arrumada no canto. De dentro, retirou uma pasta antiga, e dela o bilhete amarelado que Fernanda deixara 5 anos atrás. Ela o reconheceu imediatamente, seus olhos se arregalando. Você guardou. Guardei. Ele assentiu. Mesmo sem compreender completamente o que havia perdido, algo em mim sabia que era importante. Fernanda pegou o bilhete com dedos trêmulos. As palavras, escritas em um momento de desespero e coragem, agora pareciam pertencer a outra vida, outra pessoa. Não podemos construir um futuro juntos quando apenas um de nós está disposto a mudar. Preciso encontrar meu próprio caminho. Por favor, não me procure. F. Eu estava grávida quando escrevi isso, confessou ela. Acabara de descobrir. Estava apavorada, confusa. Você estava tão absorto naquele grande projeto, tão distante. Temi que um bebê fosse apenas mais uma complicação indesejada na sua vida perfeitamente planejada. E então descobriu que eram 3. Rodrigo balançou a cabeça, imaginando o choque, o medo, a solidão. Foi na primeira ultrassom. Ela sorriu com a lembrança. Quase desmaiei quando o médico disse que eram trigêmeos, univitelinos. Pensei, como vou criar 3 bebês sozinha? Mas, de alguma forma, consegui. Rodrigo se aproximou, segurando suas mãos. Você é a pessoa mais forte que já conheci, Fernanda Albuquerque. Tive que ser. Por elas. E agora? Podemos ser fortes juntos? Ela o estudou por um longo momento, como se ponderasse todas as possibilidades, todos os riscos. Podemos tentar. Dia após dia, sem promessas grandiosas, apenas compromissos diários reais. Para o Rodrigo de 5 anos atrás, essa resposta cautelosa teria sido insuficiente. Ele queria certezas, contratos, garantias. Mas o homem que agora estava diante dela entendia o valor das pequenas promessas cumpridas diariamente, da confiança reconstruída pacientemente, do amor que se prova nas ações cotidianas, não em declarações dramáticas. Dia após dia, concordou ele. Começando agora. 3 meses depois, em uma tarde ensolarada de domingo, a família Castanho Albuquerque celebrava um novo começo. Haviam se mudado para uma casa espaçosa no Alto da Lapa, com um quintal onde as meninas podiam brincar, quartos individuais como Sofia tanto desejava, e a biblioteca que Laura adorava. Não era luxuosa como o antigo apartamento de Rodrigo, nem simples como o de Fernanda. Era um meio-termo perfeito, um novo espaço que refletia a fusão de suas vidas. Rodrigo havia reorganizado completamente sua rotina profissional. Delegara mais responsabilidades, contratara 2 vice-presidentes e agora trabalhava predominantemente de casa 3 dias por semana. A Castanho Empreendimentos não apenas sobrevivera às mudanças, mas prosperara sob essa nova liderança mais equilibrada e colaborativa. Fernanda, recuperada completamente do acidente, retomara seu trabalho como tradutora, mas agora com o luxo de poder selecionar apenas os projetos que realmente a interessavam. Juntos, haviam encontrado uma dinâmica que permitia a ambos manter suas identidades profissionais sem sacrificar a vida familiar. Naquela tarde específica, comemoravam não apenas a nova casa, mas também o aniversário das meninas, 9 anos para Laura, 7 para Sofia,
5 para Beatriz. O quintal estava decorado com balões coloridos, uma mesa farta de doces e um bolo extravagante que Dona Zulmira preparara com carinho. Amigos da escola, vizinhos e alguns colegas de trabalho de ambos estavam presentes. Até mesmo Cecília Santos, que se tornara uma amiga da família, comparecera com um presente para cada menina. Enquanto observava suas filhas correrem pelo quintal, rindo com aquela alegria despreocupada da infância, Rodrigo sentiu Fernanda se aproximar. "No que está pensando?" perguntou ela, entrelaçando seus dedos nos dele. "Em como quase perdi isso tudo." Ele sorriu apertando sua mão. "E em como sou grato pelo elevador quebrado daquele hospital." Fernanda riu, apoiando a cabeça em seu ombro. "Destino, talvez? Ou uma segunda chance que eu não merecia, mas que prometo não desperdiçar." Fernanda olhou para o pequeno anel de ouro em seu dedo. Não uma aliança de casamento ainda, mas uma promessa, dada na semana anterior em um momento íntimo, apenas entre os dois. "Sabe o que Laura me disse ontem?" comentou Fernanda. "Que sempre soube que você nos encontraria um dia. Disse que ouvia minhas preces todas as noites e sabia que seriam atendidas. Ela sempre foi a mais intuitiva, como o pai." Fernanda sorriu. As 3 meninas se aproximaram correndo, cada uma segurando um pedaço de papel colorido. "Pai, mãe, a gente fez um desenho da nossa família", anunciou Sofia, estendendo seu papel, onde 6 figuras sorridentes apareciam de mãos dadas diante de uma casa. "6?" questionou Rodrigo, contando novamente as figuras. "Quem é o 6º?" Beatriz sorriu, revelando a janelinha de um dente de leite recém-perdido. "É o bebê que a mamãe tem na barriga, ué." Rodrigo congelou, virando-se lentamente para Fernanda, que corava intensamente. "Ia te contar hoje à noite", explicou ela, mordendo o lábio. "Mas parece que nossas filhas têm um 6º sentido para essas coisas." "Um bebê?" repetiu ele, atônito. "Nós vamos ter um bebê, sim." Ela sorriu. Desta vez, juntos desde o início. A notícia era um presente inesperado, a promessa de um novo capítulo que poderiam escrever lado a lado, sem os erros e ausências do passado. Rodrigo abraçou Fernanda com cuidado, como se ela fosse feita do material mais precioso do mundo. "Obrigado", sussurrou em seu ouvido, "por esta segunda chance, por nossa família." Laura, observadora como sempre, puxou Sofia e Beatriz para longe. "Vamos deixar eles sozinhos um pouquinho", instruiu com a sabedoria além de seus anos. "Os adultos precisam de momentos deles também." Enquanto as meninas voltavam a correr pelo quintal, Rodrigo e Fernanda permaneceram abraçados, sentindo o calor do sol de domingo e a promessa de todos os dias que viriam pela frente. Não seria sempre fácil, sabiam disso. Haveria desafios, discussões, adaptações constantes, mas enfrentariam tudo juntos, um dia de cada vez, construindo não o relacionamento perfeito que haviam imaginado quando jovens, mas algo mais forte, mais real. Uma família construída sobre o alicerce do perdão, da compreensão e da segunda chance que mudara suas vidas para sempre. Na casa do Alto da Lapa, entre risos infantis e balões coloridos, uma verdade simples prevalecia. Nunca é tarde demais para recomeçar, desde que o coração esteja disposto a ficar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Fernanda tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se esta narrativa sobre recomeços e segundas chances ressoou em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e do amor. E você, já teve uma segunda chance que mudou sua história? Compartilhe conosco nos comentários. Estamos ansiosos para conhecer suas próprias jornadas de recomeço.